Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é César e no vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo a configurar o controlador Eco Wi-Fi 18 para sistemas de aquecimento solar acoplados. Esse é o vídeo número 2 da série de 3 vídeos, onde no primeiro vídeo eu fiz um unboxing do controlador e apresentei eles para vocês. Nesse vídeo vamos aprender a configurá-lo e no terceiro vídeo eu ensino vocês a estarem configurando a conectividade Wi-Fi, ok? Então, deixa eu ligar o controlador aqui, ok? Então, com ele ligado, o que nós podemos observar aqui? Então, ele me indica o horário atual, né? O horário local. Aqui ele deveria indicar a temperatura, mas não está indicando. Aqui temos um indicativo também do nível de água no boiler. Aqui um ícone onde está mostrando que não está conectado ao Wi-Fi, né? Ele está piscando. Aqui podemos ver que está no modo inteligente. Então, apertando esta tecla eu posso alternar entre o modo inteligente, modo manual e modo agenda, ok? E aqui mostra os 3 horários para agenda abastecimento e agenda apoio elétrico. Podemos ver aqui, pessoal, que não está mostrando a temperatura e nem o nível. Ele está piscando aqui no nível de água, o 20% e o 100%. Isso acontece quando o nosso sensor de nível e temperatura não está conectado ou ele está rompido. No nosso caso, ele só não está conectado. Então, eu vou conectar aqui. Observem que eu preciso conectar a marcação vermelho com vermelho para que ele funcione. Então, ele já conectou aqui. Observem que ele já está mostrando a temperatura e ele começou o abastecimento. Quando ele fica acendendo aqui essa iluminação dos níveis aqui é porque ele está tentando abastecer. Além de estar aceso aqui o botão abastecer, ok? Por que ele começou a abastecer, pessoal? Porque ele detectou que está vazio o boiler, porque nós estamos com o nosso sensor fora do boiler, né? E está com a temperatura baixa, então ele iniciou o abastecimento. Eu posso vir aqui e desligar o abastecimento, certo? O que mais nós temos aqui? Então ele está aparecendo aqui o nível 20% piscando porque ele está vazio, né, pessoal? Beleza, então como configurá-lo? Para configurar, a gente vai apertando aqui o botão configurações. Então, primeiro a gente vai configurar o modo inteligente, que é o que está selecionado aqui. Então, apertando em configurações, a primeira coisa que ele me pede é definir o horário local. Então, nessas flechas aqui eu posso aumentar e diminuir as horas. Para ir para o passo seguinte, eu aperto em configurações, defino aqui qual que é o minuto, né? Aperto configurações também para continuar para o passo seguinte. O passo seguinte ele me pede uma temperatura para a função controle de temperatura. Eu recomendo para essa função a temperatura de 70 graus. O que é essa função? Essa função aqui, pessoal, ela funciona das 9 da manhã até as 17 horas da tarde. O que significa essa temperatura? Toda vez que o boiler estiver acima de 70 graus e não estiver cheio significa o nível que eu pré-defini aqui, ele está abaixo. Então, toda vez que ele estiver acima de 70 graus e não estiver cheio, ele vai completar o tanque, né, o reservatório, para que ele reduza um pouco essa temperatura. Não é necessário você ter uma temperatura tão alta e o tanque pela metade, por exemplo. Então, ele faz esse abastecimento como uma medida de prevenção, né, uma medida de segurança. Ok, pessoal? Então, essa é a função controle de temperatura. Essa que está acionada aqui, a iluminação. Vejam que eu parei de mexer, ele saiu daquela configuração, né? Toda vez que você parar de apertar as teclas, ele volta à tela inicial aqui. Então, eu vou voltar lá para a gente continuar. Apertando configurações, função controle de temperatura, aquela que funciona das 9 às 17. Beleza. Esse é o modo inteligente, pessoal. Vejam que eu apertei em configurações e ele finalizou aqui a configuração. O modo inteligente ele tem poucas configurações aqui, porque ele já vem pré-configurado a agenda para abastecer e a agenda para apoio elétrico. O que é isso, pessoal? Então, a indústria, né, a indústria já sugeriu uma programação. Então, ele vai ter 3 horários onde ele vai acionar o abastecimento da água fria
e vai ter 3 horários onde ele vai fazer a leitura da temperatura. Se não estiver a temperatura desejada, ele completa essa com aquecimento elétrico essa temperatura, e aí atingindo a temperatura ele desliga. Recomendo vocês, pessoal, como forma de incentivo aí, vocês estarem olhando o manual do equipamento e ver qual que é essa configuração pré-definida aqui. Ele vai ter lá 3 horários para abastecimento, qual é o nível que ele vai abastecer, e também 3 horários para apoio elétrico e qual a temperatura que ele vai atingir, ok? Recomendo vocês estarem olhando o manual. Agora vamos configurar o próximo modo. Então, apertando o botão modo, eu vou para o modo manual, certo? Vamos configurar o modo manual. O modo manual, pessoal, nada mais é do que toda vez que eu quiser abastecer o equipamento ou acionar o apoio elétrico, eu venho aqui e aperto o botão. Por exemplo, vou acionar o abastecimento aqui, basta eu apertar aqui. Veja que ele ligou o abastecimento e ele começa a piscar aqui os níveis, certo? Vou desligar, aperto aqui, ele desliga. Apoio elétrico, a mesma coisa. Apertando aqui o apoio elétrico, ele vai acionar o apoio elétrico de 2.500 watts e vai começar o aquecimento. No entanto, como aqui ele acusa que a gente está com o boiler vazio, o que ele fez primeiro? Ligou o abastecimento novamente. E o apoio elétrico ficou piscando. Significa que ele está em espera para acionar o apoio elétrico. Ele ainda não está acionado. Porque primeiro ele tem que abastecer. Isso acontece como medida de segurança, para que você não tenha o apoio elétrico operando a seco, ele queimaria, né? Então, o apoio elétrico ele liga somente quando você pelo menos tem um nível até os 50% cheio. Senão, quando você acionar o apoio elétrico, ele vai abastecer, certo? Então, apertando o botão aqui, ele desligaria o apoio elétrico, né? No nosso caso aqui, ele não vai desligar porque ele está abastecendo. Então, eu aperto abastecer aqui, ele desliga o apoio elétrico, certo? Então, como configurá-lo, né? Apertando em configurações, a primeira coisa que ele me pede, qual que é o nível que eu quero manter, ou seja, toda vez que eu apertar abastecer, ele vai ir até esse nível. Eu recomendo deixar no nível máximo, né? Você pode ter aqui o nível 80, o nível 50, né? Eu recomendo deixar no máximo, ok? Continuando, ele pede qual a temperatura que você quer manter o boiler, ou seja, quando você apertar apoio elétrico, ele vai aquecer até essa temperatura aqui. Você pode deixar em torno de 50 a 60 graus para banho, né? E aqui ele pede o horário local, né? Para você configurar o horário local. E também qual que é a temperatura para a função controle de temperatura, que é aquela que eu expliquei, que funciona das 9 às 17 horas e faz o abastecimento do boiler toda vez que estiver acima daquela temperatura programada e o tanque não estiver cheio, ok? Vamos ver aqui se tem mais alguma configuração. Controle de temperatura, ok, é isso. Essa é a configuração do modo manual, ok, pessoal? Eu também posso ter o abastecimento ou o apoio elétrico constante, e isso vale para qualquer uma das configurações. Por exemplo, o abastecimento constante, o que é? Toda vez que ele baixar um nível, por exemplo, eu programei para 100% aqui. Toda vez que ele baixar um nível, por exemplo, aqui o 80, e ele começar a piscar o 80, ele abastece até o 100. Então ele tem esse delay aqui, ele espera baixar um pouco o nível e completa. Para manter o abastecimento constante, eu seguro ele apertado aqui, o botão abastecer, e ele já aciona aqui o ícone abastecer constante e me pede qual que é o nível que eu quero manter. Então eu posso deixar 80, 50 ou 100%. Aperto em configurações, ele finaliza. Então vejam que ele está acionado abastecer constante. Eu posso também ter o apoio elétrico constante. Basta pressionar o botão apoio elétrico e segurar. Vejam que ele já acendeu aqui temperatura constante e me pediu qual temperatura eu desejo. Aqui vai funcionar da seguinte forma: toda vez que ele baixar, que ele cair abaixo de 45 graus, ele vai ter 5 graus de delay, né? Como ele estava 50, ó. Opa, aqui eu segurando apertado eu desligo, né? Aqui liguei novamente.
Então, se eu programar aqui, ó, vamos colocar aqui 45, toda vez que ele baixar de 40 graus, ele aciona o apoio elétrico e aquece até os 45, ok? É isso. Para desativar, né, como eu fiz antes, eu pressiono e ele desativa o apoio elétrico constante e desativa o abastecimento constante, ok? Isso vale para qualquer um dos modos. Beleza, este é o modo manual, pessoal. Agora vamos configurar o modo agenda. Então, pressionando o botão modo, eu mudo para o modo agenda. Então, como configurar? Da mesma forma, eu vou apertando o botão configurações. Primeira coisa que ele me pede é a hora local. Eu coloco ali a hora atual. Função controle de temperatura, ele está me pedindo qual é essa temperatura. Continua sendo recomendado 70 graus. Aqui, ó, veja que ele acendeu o número 1 e agenda abastecer. Ele está me pedindo qual é o primeiro horário para acionar o primeiro abastecimento. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, por exemplo, 5 da manhã. Então, às 5 da manhã, se não tiver cheio, ele vai preencher. Na verdade, não que ele não esteja cheio. Se ele não tiver nesse nível que eu programo aqui, ó, eu recomendo deixar no 100, né? Então, toda vez que naquele horário ele não tiver cheio, ele completa, ok? Horário 2. Um horário 2 para abastecimento. Por exemplo, sei lá, 9 horas da manhã. Depois que todo mundo já tomou banho de manhã, você vai lá e aciona o abastecimento. Coloca um nível aqui. Ele vai acionar o abastecimento, vai completar o tanque e ele vai passar toda a manhã aí aquecendo com o sol. Horário 3, você pode colocar aí, por exemplo, vamos colocar aqui no período da tarde, tipo umas 14 horas. Você já lavou a louça, você já fez o que tinha que fazer de manhã. Então, início da tarde, você coloca também um nível aqui. Então, início da tarde, às 14 horas, ele fará a leitura e se não tiver cheio, ele completa o tanque e você passa a tarde toda aí absorvendo o calor do sol com o tanque cheio. Apertando configurações aqui agora, agenda apoio elétrico. Então a próxima configuração eu defino qual que é o primeiro horário para ele fazer a leitura e se não tiver quente, acionar o apoio elétrico. Posso colocar aqui, por exemplo, 6 da manhã. Ou seja, eu vou tomar banho lá por umas 7 horas, ou eu posso colocar aqui às 5 da manhã. Ou seja, aí eu coloco aqui também a temperatura que eu quero manter. Ou seja, toda vez às 5 da manhã, se não tiver 50 graus, ele liga o apoio elétrico para fazer o aquecimento até 50 graus. Continuando com o botão configurações, ele me pede horário 2 para agenda apoio elétrico. Eu posso colocar aqui, por exemplo, após o almoço. Geralmente depois do almoço você vai ter esquentado com o sol da manhã, mas caso tenha muita chuva, né, o inverno, alguma coisa assim, pode ser que seja interessante. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, 14 horas, né? 14 horas ele fará a leitura, se não tiver 50 graus ele aquece, né? É basicamente isso. Continuando configurações, ele me pede o apoio elétrico, o horário 3 para acionar o apoio elétrico. Eu posso colocar aqui então 18 horas da noite. Então ele já passou o dia todo aquecendo, porém caso chegou lá pelas 18 horas, né, um dia de muita chuva ou algo assim, se ele não está na temperatura programada, ele aciona o apoio elétrico e termina o aquecimento. Então apertei configurações aqui, ele terminou a configuração, vejam que ele voltou ao menu inicial. Então é basicamente isso, esse é o modo agenda, pessoal. Você escolhe quais são os horários para acionar o abastecimento e os horários para acionar o apoio elétrico. Diferentemente do modo inteligente, que ele já vem pré-programado, aqui você define de acordo com o perfil da sua casa, com o perfil que você tem aí, os horários para banho, enfim. Certo, pessoal? Essas são as configurações dos modos. O que mais que eu tenho aqui? Então, se vocês olharem aqui, tá, eu não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas ó, ele tem aqui apagado F água. Esse ícone acende quando você está ou com um tubo quebrado, um tubo a vácuo quebrado, ou um vazamento na hidráulica, e ele acende aqui quando ele tenta abastecer por mais de meia hora e ele não aumenta o nível. Então ele entende que tem alguma falha da água
ele acende isso aqui e trava o abastecimento, ele não vai abastecer. Tem aqui também o ícone F elétrica, falha elétrica. Quando você tiver um excesso de tensão ou uma baixa tensão ou algum curto-circuito, ele acende esse falha elétrica. Alta temperatura. Esse alta temperatura aqui, ele acende quando você está com o boiler acima de 95 graus e com ele vazio. Então, por uma questão de segurança, ele acende esse ícone alta temperatura e não permite o abastecimento para que não ocorra um choque térmico nos tubos e quebrar algo desse gênero. Ok? E nós temos também aqui, pessoal, o modo recircular aqui. Não é um modo, né? É uma função recircular. Essa função aqui, ela funciona, ela pode ser utilizada para recircular água de um anel de rede, ou seja, quando você vai lá e abre o seu chuveiro e tem água fria na tubulação, não é interessante que você deixe o chuveiro aberto lá para ficar saindo aquela água fria, né, sendo desperdiçada. Então, antes de tomar banho, você tem que vir aqui apertar esse recircular aqui. Vejam que ele acionou aqui o ícone recircular e ele vai circular essa água na rede, vai ser água quente do teu boiler, vai passar pela rede e aquela água fria da rede volta para o boiler, certo? E aí quando você vai tomar banho, ele já está com a água quentinha. Essa função ela não é automática, você tem que vir aqui e apertar antes do seu banho, tá? E como que funciona a configuração dela? Você segura apertado aqui no recircular e ele vai pedir aqui, ó, quanto tempo você quer deixar a bomba ligada. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, 5 minutos. Então toda vez que eu apertar aqui o botão recircular, ele vai ficar com a bombinha ligada por 5 minutos, retirando a água fria da rede hidráulica e deixando a água quente, ok? Então, basta apertar aqui, ele vai ficar 5 minutos ligado. Isso porque a bombinha que eu coloquei aqui de até 500 watts, ela está no modo recircular, que é o padrão de fábrica aqui. Mas, caso eu coloque esse seletor no modo bomba de abastecimento, a bombinha que eu conectar aqui, ela vai ser ligada no momento que eu mandar abastecer aqui. Toda vez que eu apertar abastecer, ele vai liberar a válvula solenoide, né? Vai liberar a passagem e vai acionar a bomba. Ó. Vejam que ele está com o ícone da bomba abastecer aceso, certo? Então, ao mesmo tempo, ele já faz o acionamento dessa bomba. Então, a bomba tem essas duas funções, ou para recircular ou para acionar a bomba de abastecimento. Vejam que aqui ele já não funciona esse botão recircular, né? Então, é basicamente isso. Pessoal, então eu acho que é isso. Essa é a configuração do nosso controlador Eco Wi-Fi 18. Espero que esse vídeo tenha sido bacana. No próximo vídeo eu vou estar ensinando vocês a fazer a configuração da conexão Wi-Fi aqui desse controlador. Beleza?